Visualizar que ele já apareceu aqui em cima, dentro da div topo, com uma formatação totalmente errada. Então eu quero essa fonte aqui com essa cor. Então eu venho aqui no nosso CSS, vejo qual é o nome da nossa div que criamos, que é título topo, e vou criar aqui, ó, título topo. E aqui eu coloco, e aqui eu coloco font family é igual, vou copiar essas aqui, e a fonte que nós iremos usar é essa, tá certo? Com o tamanho de 91, com o tamanho de 91, e a cor é essa daqui que eu vou pegar. Por isso que tem que ter, pessoal, o layout pronto, já desenhado no CSS, no Photoshop ou Fireworks ou alguma coisa do tipo. Porque agora você só vai pegando as configurações que você fez e passando para o CSS. Então agora eu vou pegar a cor desse título, eu estou pegando o tamanho da fonte, qual fonte eu usei, e fica bem simples de trabalhar assim. Então, o font size, que é o tamanho da fonte, vou colocar aqui de 90. A cor da fonte vai ser essa que acabamos de copiar e vai ficar certinho, acredito eu. Não, tá certinho, tá? Ficou um pouco serrilhado aqui porque essa fonte não é muito boa, tá? Mas tá perfeito, sem erro nenhum. Agora eu tenho que olhar aqui no meu Photoshop e ver que a fonte, o título, essa a palavra portfólio, está mais para baixo. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui no meu navegador, eu vejo que está mais para cima, eu tenho que descer mais. Eu vou tirar aquela borda vermelha, vou colocar um 0 aqui. E vou colocar aqui um padding topo, para ele fazer um espaçamento do topo. Então eu vou colocar aqui uns 20 pixels, vamos ver como que fica. Vamos ver se nosso título desce. Tá descendo, maravilha. Eu vou descer mais um pouquinho, vou colocar aqui uns 22 pixels. Maravilha, está ótimo aí. Então, tá ficando agora com a cara do nosso layout, perfeito? Agora é só fazer a parte de busca e o nosso topo está finalizado. Perfeitamente, centralizado, tudo certinho. Só vou colocar aqui, ó, o título da nossa página, tá? Então eu vou vir aqui na página topo e vou colocar aqui portfólio curso PHP back.com. Então esse vai ser o título do nosso site inteiro, tá? Então eu vou colocar na página topo. Como a página topo vai estar no site inteiro, então só coloco o título nessa página e não preciso pôr mais nenhuma outra página. Então eu coloco aqui portfólio curso PHP back.com Fernandinho Noronha, sou eu. Então agora a nossa página fica com o título aqui em cima, bonitinho. Agora vamos fazer a parte de busca. Vamos lá. Então eu vou criar aqui uma nova div com o nome de busca. E dentro dela eu vou colocar o nosso campo. Vou criar um formulário, né? Para ter o campo de busca. Então aqui eu vou colocar aqui que eu estou finalizando a div busca. E dentro dela eu vou colocar um formulário. Vai ter o nome de busca. E aqui eu queria um campo text field, que o nome desse campo vai ser pesquisar. Maravilha. Voltando para cá, ele já criou para a gente aqui o nosso formulário dentro da nossa div busca. É o que nós precisamos. Vamos visualizar para ver como que fica. Vai ficar tudo quebrado, né? Tá certo? Vai ficar aqui embaixo, ó. Pode visualizar que veio aqui para baixo. Por quê? Porque temos que utilizar agora o comando float. Temos que pegar aquele comando float para ficar um do lado do outro. Porque senão, se você colocar uma div embaixo da outra e não colocar o float, se você colocar aqui a estrutura, no caso, ó, pessoal, eu criei a div título topo e busca topo. Se você não colocar o float, eles têm que ficar como flutuante, para ficar um do lado do outro. Então eu coloco aqui no nosso CSS, nossa div título topo, eu coloco aqui, ó, float left. Então ela vai ficar flutuando e fica uma do lado da outra agora. Pode ver que subiu. Então se eu não colocar esse float left, ponto e vírgula no final, as divs não ficam uma do lado da outra, só fica uma embaixo da outra. Não importa a largura ou alguma coisa do tipo. Tem que ser o float para ficar uma do lado da outra. Tá certo? Então agora eu vou formatar a minha div busca.
Vou colocar aqui busca. E vou fechar ela aqui. Muito bem. Outra coisa que eu vou fazer aqui na nossa topo.css é colocar uma fonte para o site inteiro já. Então eu vou utilizar aqui uma fonte Verdana do tamanho 11. Como site azul, vou colocar uma cor branca. Por que eu coloquei aqui no Buddy? Porque eu colocando no Buddy, ele adapta essa formatação para o site inteiro. Então qualquer página que eu criar vai ter uma fonte Verdana, tamanho 11, na cor branca. Claro, se eu quiser alterar alguma fonte do site, é só colocar dentro da própria div. Aqui no caso, se eu quiser alterar a fonte do busca, eu venho aqui na formatação e altero. Mas se eu pressionar F5, ela vai ficar com a formatação que eu acabei de criar. Aqui, ó, fonte branca, tamanho 11 e fonte Verdana. Aqui tá os erros, aqueles ficaram brancos também, tá? Mas se eu quiser essa busca aqui maior, eu só venho aqui então no nosso CSS aqui da div busca e coloco aqui font size e coloco aqui um tamanho maior, que ele adapta o tamanho maior somente para essa div, ficando maior, tá certo? Vou colocar aqui então vai um 14. Muito bem. Vou colocar um espaçamento também do topo de uns 70 pixels para ele descer. Vamos ver. Desceu, maravilha. Colocar mais um pouco, uns 80 pixels para ficar mais para baixo. Mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho chegamos lá. Maravilha, está ótimo. Agora eu tenho que colocar ele mais para a direita. Muito bem, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui uma borda na div título topo, para vocês verem onde que ela está. Ponto e vírgula. Vou copiar e colar. Colocar uma borda também aqui na busca e vou colocar a borda novamente aqui na div topo. Vamos ver como que tá isso. Maravilha. Tá uma bagunça. Bagunça não, mas ó, aqui tem a div topo que está pegando 800 pixels de largura. Aqui eu tenho minha div que está finalizando aqui, que é a div do título topo, tá certo? E aqui eu tenho minha div do busca. Só que eu preciso colocar ela mais para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um float left para ela ficar flutuando também junto com a div título topo. Assim vai ficar uma do ladinho da outra. Perfeito? Pode visualizar que agora ficou perfeitamente a nossa div busca. Agora eu só coloco um margin left, que ela vai fazer o espaçamento pra gente. Que vocês vão ver agora. Ela vai fazer o nosso espaçamento. Tá certo? Se eu não colocar esse float left aqui na div busca, o que acontece? Vocês podem ver que ó, ela começa a fazer o espaçamento aqui do início da div e não ao final da div, porque ela não está flutuando, porque a div título topo está flutuando e a div busca está embaixo. Então as duas flutuando, fica uma do lado da outra. Agora se somente uma está com float left, então fica uma acima e a outra div abaixo. Então não fica uma do lado da outra, perfeito? Então temos que colocar aqui também float left para ficar uma do ladinho da outra. E agora podemos tirar aqui as bordas, que foi só para explicar para vocês. Colocar 0 em todas. Vou aumentar aqui o espaçamento de uma div para outra. Muito bem. Aumentar mais um pouco, colocar 110. Colocar 200. Opa, desceu. Então tem que ser menos. Deixa eu colocar aqui novamente a borda na div topo para saber onde que ela está finalizando. Vou colocar aqui 180. E está bom. Então minha div topo está aqui nessa largura de 800 pixels. E está tudo perfeito. A única coisa que eu quero agora é diminuir a caixa de busca, que eu estou achando ela
muito grande. Então eu vou diminuir o texto, então vem aqui no input da caixa do text field, eu coloco style, font size, vou colocar 11 pixels. Vocês vão ver que ela vai diminuir e vai ficar bacana no layout. E diminuiu, fica um texto menor, fica bacaninha, tá certo? Então finalizamos aí o nosso topo. Pode ver que ele está idêntico ao nosso layout. Então, como eu disse, sempre criar o layout antes, pessoal. Tem o desenho do layout, porque muitas pessoas não fazem isso. Elas vão direto para o CSS e é onde que tem diversas dificuldades, precisa refazer o código diversas vezes, porque não sabe como que está o layout, como que vai ficar o layout. Então, com o layout desenhado, bonitinho, perfeito, você não vai ter essa dificuldade, você vai ter tudo pronto, só vai pegando as configurações que você fez e adaptando ao CSS do jeito que fizemos aqui, tá certo? É isso aí, pessoal, até a próxima.